Pessoal, vamos falar agora sobre algumas jurisprudências, né, que fazendo menção sobre os vínculos de parentesco. Eu trouxe várias aqui, né, pedi um pouquinho de paciência, que a gente não tem como analisar a jurisprudência sem ler, né, mas elas cada uma vai trazer um exemplo prático, né, do que a gente estudou aí nesse tema de relações de parentesco. Então vamos lá para a primeira delas. Apelação, direito civil, relação de parentesco, ação declaratória de paternidade socioafetiva, adoção pós-mortem, ausência de expressa manifestação de vontade da adotante. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre as partes, ausente prova inequívoca e expressa da vontade da adoção ou mesmo de filiação socioafetiva, inviabilizando o deferimento do pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva póstuma, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqui, gente, então a gente está falando aqui sobre vínculo de parentesco, só vou fazer uma observação aqui, né? Vocês viram que a gente tem aqui meio que uma confusão de institutos, né? Porque o recurso ele fala sobre paternidade, ação declaratória de paternidade socioafetiva e fala sobre adoção pós-mortem. São dois institutos diferentes, né? A gente já falou um pouquinho sobre, né? No reconhecimento da paternidade socioafetiva a gente não estaria necessariamente falando em destituição do poder familiar e no caso de adoção a gente já estaria falando sobre destituição do poder familiar, regra geral, tá? Por que aqui foi indeferido? Porque tem uma observação aqui no meio do julgado que a gente percebe, que ele fala que o pedido foi feito após, né, a morte, né, e é uma declaratória de paternidade. E o que acontece? Se a gente estiver falando de adoção, a adoção póstuma, ela só é permitida se eu dei início ao processo, se o candidato à adoção, ele faleceu no curso do procedimento, ou seja, aquele pretenso pai ou aquela pretensa mãe faleceram no curso do procedimento. Aí sim é deferida, é possível a gente fazer a adoção póstuma. Em que pese o STJ também já tem um precedente, né, autorizando a adoção póstuma, mesmo que a pessoa tenha falecido antes de início do processo. Mas só para destacar que foi um dos fundamentos que ele utilizou aqui. Eu só não entendi por que essa confusão entre paternidade socioafetiva e adoção, já que a gente está falando de institutos aí diferentes, né? Cada um vai ter um enquadramento, mas está aqui uma jurisprudência, a primeira jurisprudência falando sobre vínculo de parentesco. Vamos seguir? Homologação de acordo, reconhecimento de paternidade biológica, multiparentalidade, possibilidade, requerentes maiores e capazes, desnecessidade da realização de perícia hematológica, inteligência do tema 622 do STF e dos artigos 1607 e 1609 do Código Civil. Esse tema 622 do STF é aquele tema que considerou a possibilidade de existência concomitante da filiação biológica e da socioafetiva, que uma não retira a outra, tá? Então, um tema muito importante que toda vez que a gente for falar sobre socioafetividade, a gente pode utilizar esse julgado, que é um julgado paradigma. Outra jurisprudência, agravo de instrumento, ação de guarda, decisão que indeferiu a guarda provisória do infante aos padrinhos e determinou o acolhimento institucional desse, indícios de adoção ilegal, recurso dos terceiros interessados, abrigamento do infante, medida de última razão, manifesta a família eudomonista, menino que convive com os terceiros há mais de 4 anos, residência adaptada às necessidades do pequeno, ausência prova de colocação do menino em situação de risco, prevalência do melhor interesse da criança em relação ao cadastro de adoção, precedentes, imediato desacolhimento do pequeno que se mostra necessário. Esse aqui é muito aquele exemplo que eu coloquei para vocês lá, né? De alegações de parentalidade espiritual, né? Parentesco espiritual, né? Padrinho e madrinha. Como eu disse, não é incomum, as pessoas recebem a criança numa situação irregular, como não tem nenhum tipo de laço entre ela, vai lá e faz o batismo,
para dizer que é padrinho ou madrinha da criança, né? E aqui, então, argumentou-se, né, com certeza numa tentativa de regularizar essa guarda provisória ou um pedido de adoção, que a criança estava com o padrinho e com a madrinha. Mas vocês vão ver agora no próximo slide, que eu vou ler o restante do acórdão, que foi uma ação que foi uma determinação de desacolhimento que foi determinada em sede de agravo de instrumento no STJ. Porque em primeira e em segunda instância, o que é super comum, não foi acolhido o argumento de que a razão pela qual a criança estava ali com aquelas pessoas, com esses terceiros, com quem ela não tinha vínculo de consanguinidade, era o vínculo de parentesco aí, por parentesco espiritual, em razão deles serem os padrinhos de batismo da criança. Então vamos acompanhar aqui o restante do acórdão. Em processos nos quais se discute a proteção da criança ou adolescente, o Poder Judiciário deve buscar solução adequada à satisfação do melhor interesse desses seres em formação. Essa determinação não decorre tão somente da letra expressa da Constituição Federal ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas advém igualmente de imperativo da razão. Haja vista que a pacificação social, um dos escopos da atividade jurídica estatal, não está alicerçada unicamente na legalidade estrita, mas na aplicação racional do arcabouço normativo e supranormativo. A promoção da dignidade humana, desde a formação de cada cidadão, deve ser o escopo primordial da ação estatal. No mesmo sentido, compactua o Superior Tribunal de Justiça. Salvo no caso de evidente risco físico ou psíquico ao menor, não se pode conceber que o acolhimento institucional ou acolhimento familiar temporário, em detrimento da manutenção da criança no lar, que tem como seu, traduza-se como melhor interesse do infante, né? Tribunal de Justiça, data do julgamento no Tribunal de Justiça foi agosto de 2019. Então, vocês viram que, como eu disse, né, geralmente nas instâncias inferiores esse argumento não costuma ser utilizado, não costuma ser aceito, acatado, e geralmente é o STJ que está reformando aqui, mas não reformou porque é padrinho ou madrinha, né? Reformou porque é o melhor interesse do menor, mas eu trouxe aqui esse julgado como um exemplo de parentesco espiritual, né? E a forma de utilização desse argumento, como eu mencionei para vocês anteriormente, né? Por que muitas pessoas ainda argumentam, né? Trazem esse parentesco como argumento e como a legislação, como o Poder Judiciário, melhor dizendo, tem encarado esse tipo de argumentação, ok? Prosseguindo, um outro julgado aqui que fala, acho que é sobre Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, de 2016, é aplicável aos fatos oriundos de relação doméstica e familiar, no que se incluem filhos, netos, irmãos, cônjuges, companheiros, desde que a relação possa ser qualificada como violência de gênero, ou seja, que demonstre posição de subordinação física ou psíquica da mulher em relação ao outro ente familiar. Então, esclarecendo aqui que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada independente da relação de parentesco, desde que fique demonstrada aqui a posição de subordinação física, né, da mulher vítima para com aquele parente. Civil, processual civil, habeas corpus. Acolhimento institucional de menor, aparente adoção à brasileira e indícios de burla ao Cadastro Nacional de Adoção. Pretensos adotantes que reúnem as qualidades necessárias para o exercício da guarda provisória. Vínculo socioafetivo presumível no contexto das relações familiares desenvolvidas. Observância ao princípio do melhor interesse do menor. O propósito do habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de acolhimento institucional da menor diante do reconhecimento, pelos graus de jurisdição ordinários, de que houve tentativa de burlar o Cadastro Nacional da Adoção. Conquanto a adoção à brasileira
evidentemente não se revista de legalidade, a regra segundo a qual a adoção deve ser realizada em observância ao Cadastro Nacional de Adotantes deve ser sopesada com o princípio do melhor interesse do menor, admitindo-se, em razão deste cânone, ainda que excepcionalmente, a concessão da guarda provisória a quem não respeita a regra da adoção. Hipótese em que o casal de pretensos adotantes havia se submetido, em passado recente, a avaliações e formalidades necessárias para integrar o Cadastro Nacional de Adotantes, estando apto a receber e despender os cuidados necessários a menor e convicto da escolha pela adoção. O convívio da menor com os pretensos adotantes, por um significativo lapso temporal, induz, em princípio, a provável existência de vínculo socioafetivo, que deve ser amparado juridicamente sem prejuízo de formação de convencimento em sentido contrário, após regular exauriente cognição, ordem concedida. Apelação cível, relação de parentesco, investigação de paternidade cumulada com retificação de registro civil e alimentos, reconhecimento do vínculo biológico, paternidade socioafetiva concomitantemente ao reconhecimento do vínculo biológico para todos os efeitos, cabimento, direito indisponível do autor, exame genético, reconhecimento da filiação e seus reflexos que se impõem independentemente de perquirições acerca da existência de vínculo socioafetivo com o pai registral, tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898-060, alimentos, filha menor de idade ao tempo do ajuizamento da ação, presunção das necessidades, aferição do binômio alimentar, ausência de provas concretas das possibilidades do alimentante, fixação dos alimentos conforme valor ofertado em contestação, sentença reformada. A investigação de paternidade pelos filhos em relação aos pais biológicos é direito personalíssimo. Lembrem disso, direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, sendo bastante para o julgamento de procedência da pretensão, incluindo reflexos patrimoniais, a prova genética que atesta a veracidade da alegação inicial, independentemente de qualquer perquirição acerca do desenvolvimento de vínculo socioafetivo com o pai registral, tema julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, a conclusão de que a existência da paternidade socioafetiva não exime a responsabilidade do pai biológico, não exime a responsabilidade do pai biológico. Isso aqui também é muito importante vocês gravarem, né, que essa tese aqui é a tese recente que assentou aí a possibilidade da responsabilidade concomitante. Assentou o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, tá? Ministro Luiz Fux. Nada obstante tenha a alimentanda implementada a maioridade no curso da demanda, certo é que faz jus ao pensionamento desde a citação, momento em que suas necessidades ainda eram presumidas, motivo por que devem ser fixados os alimentos. A obrigação alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, visando a satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar excessivamente os genitores, hipótese em que inexiste prova das reais necessidades da alimentanda e das condições financeiras do alimentante, o que leva à fixação dos alimentos, tendo como referência o salário mínimo e o valor ofertado pelo genitor. Ok? Pessoal, eu vou deixar aqui, então, todos os meus contatos, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para me mandar e-mail, me mandar direct, me mandar WhatsApp e a gente vai alinhando, né? Sendo o que nós tínhamos, né, essa temática, o que nós tínhamos para trazer sobre relação de parentesco, tá? E principalmente a contagem de graus, né? Voltem lá nos slides depois da contagem de graus.
deem uma revisada neles, vejam se ficou alguma dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida, como eu falei, me procurem aqui por todos esses contatos, tá? E é muito importante vocês fixarem essa questão da contagem de graus, principalmente para fins de direito sucessório. Depois vocês vão estudar um pouco mais a fundo, né? Mas já fica aí esse destaque, tá? Muito obrigado até agora, um grande abraço a todas e todos.